Uai, cadê o programa? Eu tô aqui, gente, calma aí. Tô tentando ligar minha câmera, como sempre. Probleminha. Pera aí. Isso aqui que deu aqui. Ué, Bom dia. Bom dia. Ah, o Wi-Fi tava desligado. Pode. Bom dia, bom dia. É porque minha câmera, ela negocia pelo Wi-Fi. Agora foi. Foi. Pera aí. Bom dia, bom dia. Deixa eu demitir. Esperar o pessoal chegar. Oh, vai ele receber o material como ele tá almoçando? Eu tô trabalhando, tô dando aula. Reclama não, vai lá. Não tem problema não, passa rapidinho. Peraí. Botar a musiquinha. Desliga a gravação, tio. Ah, é. Tô Gravando. gravando. Rafa, obrigado por lembrar, né? Então, pouco a pouco estamos voltando ao habitual. Hoje eu já volto a trabalhar também na minha escola do estado, ainda não com alunos, mas já vamos retornar, né? E nada, vamos voltar, né? Página 97 do nosso livro didático, nós paramos lá. História, tá? Como nós tínhamos combinado que a gente tem que terminar o livro. Deixa eu ver aqui. Acho que já tá terminando já. A China comunista. Acho que até sexta a gente termina. Esse capítulo é um capítulo grande, não é um capítulo pequeno, não. Então, na nossa última aula, nós terminamos falando sobre a crise dos mísseis, né? Aqueles cubanos, nós mostramos lá a questão, né, da percepção. E aí, gente, olha só, aqui na página 97, a gente começa a falar que durante o período da Guerra Fria, nós tivemos aquilo que era conhecido como as guerras quentes. Por quê? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, meio que eles estavam assim, se metendo em todos os problemas do mundo durante aquele período. Então, todas as guerras do planeta que ocorreram durante o período da Guerra Fria tiveram a influência de Estados Unidos e União Soviética, tanto como fornecimento de armamento, apoio político, apoio militar, enfim, como um termo geral, tá? Por exemplo, com a CIA, os Estados Unidos fizeram um golpe de Estado em países como o Irã, na Nicarágua, né, no Brasil, na América Latina como um todo, a CIA interferiu diretamente, politicamente falando, em relação aos seus golpes de Estado. A União Soviética, por exemplo, apoiou as guerras de libertação nacional em alguns países da Ásia e da África que estavam sendo dominados ainda pelas nações europeias, daquela questão do imperialismo neocolonial, né? Então, querendo ou não, nós tivemos algumas manifestações na Hungria também contra a presença da União Soviética. A União Soviética vai ocupar a Tchecoslováquia, ou seja, nós vamos ter muitos movimentos durante o período da Guerra Fria, guerras realmente de embate, onde vão ter vidas perdidas, e tanto os Estados Unidos como a União Soviética eles vão estar metidos em tudo isso, tá? Eles não vão deixar nada para trás. Todo problema que tinha, eles iam lá meter o bedelho, tá? Eu acho que a mais famosa de todas é a Guerra do Vietnã, né?
estavam no meio de tudo. Onde tinha problema, eles falaram, opa, olha o problema, vamos lá. Vamos se meter naquilo. Não dá pra não pensar em você. Tá cada vez mais difícil não poder te ver. Professor, a CIA, ela existe até hoje. Agora que cá, alguma coisa lá da Rússia, não, né? A KGB existe, sim. Ah, é porque a gente quase não ouve falar muito. Claro, mas tá lá, existe. A polícia de inteligência deles tá funcionando. É porque, tipo, a Rússia tem menos poder econômico que os Estados Unidos, né? Mas eles têm muita influência mundial, né? Tanto que as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, sofreram uma interferência direta da KGB para a vitória do Trump, né? Com a questão dos fake news, com o vazamento dos e-mails da Hillary Clinton. Muita coisa foi feita pelos russos, né? Eles influenciaram diretamente nas eleições. Hã? Não é que eles são a favor do Trump, é que eles eram contrários a Hillary. Assim, os dois são ruins, mas a Hillary para eles seriam bem pior, né? Nossa senhora, pior que o Trump. Não, para os russos. Para os russos, ok? Os russos gostam dessa questão do conflito. O Vladimir Putin gosta da confusão, sabe? Do embate. Para eles isso é muito bom. E a Hillary, ela era mais moderada, né? Só que como ela era muito rica, ela representava muito a elite dos Estados Unidos. A Hillary, ela era uma pessoa mais pacífica, né? E os Não, russos completamente, queriam mas guerra. centrada, né? Inteligente, enfim. Então, a gente já sabe, como eu falei para vocês, de todas as guerras que aconteceram, conhecidas como as guerras quentes, nós vamos destacar duas. A Guerra do Vietnã, né, que é aquela que vão surgir várias manifestações e músicas, e a guerra que vai separar as duas Coreias. As Coreias são divididas em Coreias do Norte e do Sul. Meu Deus, chocada que essa foto foi no dia do meu aniversário. Qual foto? Professor, mas Vietnã... Da menina. Fala. Vietnã também se separou em Vietnã do Sul e do Norte, não? No começo, sim, mas depois virou uma coisa só. Depois do final. Vamos tentar entender aqui agora, tá? Então, tanto na Coreia como no Vietnã, né? A situação de uma ou de outra foi bem diferente, mas nós vamos ter essas guerras conhecidas como as guerras quentes, depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Península da Coreia, ela vai ser dividida em duas zonas de influência, uma sobre o controle dos estadunidenses e outra sobre o controle dos soviéticos, né? De certa forma, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles vão manter suas tropas na Península Coreana até meados de 1948, quando a península realmente foi oficialmente dividida, né, dando origem aos dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. As Coreias estão em guerra até hoje, né? Até hoje, elas não se dão muito bem, né? Então, o que aconteceu? Quando chegou em 1950, as duas Coreias entraram em guerra direta, ok? E aí, os Estados Unidos interviram diretamente no conflito, né, enviando suas tropas, sob, de certa forma, a chancela da ONU, que apoiou esse envio, né? E aí, para lutar do lado dos sul-coreanos, e a Coreia do Norte, é lógico, recebeu ajuda tanto dos chineses, que tinham uma relação direta ali com os soviéticos, né? Que eles já eram comunistas, tá? Então, essas guerras das duas Coreias, ela vai acabar só 3 anos depois, e os dois países permaneceram divididos até hoje, né? A Coreia do Norte hoje adota um regime autoritário comunista, enquanto que a Coreia do Sul é um regime democrático capitalista. Até hoje a gente permanece nessa igualdade, tá? Quando chegou em 54, que acabou a Guerra das Coreias, né? O território que era do Vietnã, ele também estava dividido em duas partes. Vietnã do Norte, que era comunista, e Vietnã do Sul, que era capitalista. Todo mundo acreditava, existia uma expectativa na época, que esses dois países, de certa forma, fossem unificados por meio de uma eleição. Quem ganhasse a maioria dos votos unificaria-se, ok? Mas, como eles estavam temendo que os comunistas vencessem, o governo dos Estados Unidos interviu diretamente e impediu que acontecessem as eleições no Vietnã. Porque já tinha-se uma ideia de que os comunistas poderiam vencer essas eleições, tá? E aí, lógico, né? Houve uma resposta e os comunistas do Norte organizaram, gente, um exército de guerrilha. O que é guerrilha? Guerrilha, a batalha de guerrilha, não é aquela que você bota o exército e vai um na frente do outro e bate tudo e explode. É aquele camaradinho que vai escondido e mata um, depois vai para o outro lado e mata o outro. Sabe como que é essa questão? É aquela guerra da inteligência, né? Os
os guerrilheiros vietnamitas do norte eram conhecidos como Vietcongs, tá? E eles destruíram com os Estados Unidos, acabaram. Por mais que a tecnologia dos Estados Unidos era extremamente avançada, os Vietcongs conheciam o terreno como ninguém e conseguiram ir minando pouco a pouco toda a força dos Estados Unidos, tá? Então, os guerrilheiros, vai virar uma guerra entre vietnamitas do sul e do norte. Os Estados Unidos vão intervir diretamente e vão começar a enviar tropa para o Vietnã, uma atrás da outra, tá? Com a ideia que o Vietnã do Sul saísse vitorioso, né? Mas, por medo, assim, de certa forma, o Vietnã, essa guerra do Vietnã, ela foi a maior derrota já sofrida pelos Estados Unidos na sua história. Com certeza. Porque eles gastaram bilhões de dólares nessa intervenção. Chegaram lá, eles levaram uma surra, mesmo com toda a tecnologia, principalmente por causa que os vietnamitas do norte, eles utilizavam a guerra de guerrilha, que não era essa guerra de enfrentamento direto, né? E aí, mesmo com essas armas de última geração, helicóptero, milhões de estadunidenses foram para a rua pedindo que terminasse a guerra do Vietnã. Várias bandas de rock naquele período vão começar a fazer músicas contra, né, a, a guerra do Vietnã, né? E uma pressão popular muito O grande. Woodstock foi nessa época, né? O movimento hippie, né? O movimento da contracultura, ele se desenvolve durante esse período, né? E aí, depois que os Estados Unidos viu que o apoio popular estava negativo, muitos jovens estavam morrendo na Guerra do Vietnã, né? Na década de 90, nós tivemos muitos filmes que retratavam a Guerra do Vietnã. Também aqui no Brasil fizeram aquela música Garoto Como Eu, do Engenheiros do Havaí. Dos Engenheiros do Havaí, exatamente. E aí, quando chega em 1973, é firmado um acordo e o Vietnã se torna um país comunista, ou seja, os Estados Unidos perdem essa batalha direta aí da luta na tentativa de impedir que o país se tornasse comunista, ok? Foi uma derrota vergonhosa, vamos dizer, para os americanos. Pode ser que sim, pode ser que não. Fique atenta, Beatriz. E os Estados Unidos passou essa vergonha toda e deixou barato. Eles não tinham mais o que fazer, né? A resposta deles não. Porque, tipo assim, não foram eles que foram se meter num problema que não era deles. Entenderam? Então eles Entendi. vão fazer o quê? Eles foram em nome daquilo que eles tinham que eles foram enviados por Deus para salvar. Não, eles foram literalmente apoiando o Vietnã do Sul, que era capitalista, contra o Vietnã do Norte, que era comunista. Não tinha essa questão do nome de Deus, né, de levar a democracia. Era uma coisa. Porque, tipo assim, durante a Guerra Fria era claro isso, assim, ninguém mentia, não era nada camuflado, era tudo bem claro, todo mundo sabia qual era o objetivo de cada um. Agora a gente ri disso. Não, ninguém ri disso, mas nossa, eles foram lá e passaram vergonha de negócio que não era deles. Minha nossa. E ainda tiveram uma dívida com isso. Mas, professor, tipo assim, eles ganhariam o que se metendo nessa guerra? Por exemplo, é muito caro entrar em uma guerra. Por que eles fariam isso? Prestígio e, de certa forma, mostrar o seu poderio. Na Guerra Fria, não interessava gastar dinheiro. O que interessava era mostrar quem era o mais poderoso e o mais forte. Era só isso. A imagem era muito mais importante do que qualquer coisa. A imagem transmitida. Ok, Bárbara? Ok.
Então, a Guerra do Vietnã aconteceu porque os Estados Unidos não deixou as eleições rolarem? Exatamente. Os Estados Unidos não queriam que o país se tornasse comunista, né? Mas como os Vietcongues, eles utilizavam a guerra de guerrilha e evitavam o confronto direto, tanto faz se os Estados Unidos tinham uma tecnologia mais avançada ou não, eles iam perder de qualquer jeito a guerra. Porque eles não podiam chegar lá e jogar uma bomba atômica e destruir o país, porque não era isso que eles queriam. Eles só queriam que evitasse que o país se tornasse comunista. Mas eles vão perder muitas vidas, muito dinheiro, e o país vai se tornar comunista mesmo assim. Os Estados Unidos sempre têm muita preocupação em não deixar países se tornarem comunistas, né? Claro, naquela época, então, Professor, mais o ainda. povo não se revoltou, não? Tipo, por exemplo, se o Brasil entrasse numa guerra que não é dele e matasse um monte da população, tipo, pessoas queridas e tal, o povo ia se revoltar. Nos Estados Unidos não aconteceu. Porque no Vietnã era uma guerra civil, né? Então tinha uma parte que apoiava um lado e outra parte que apoiava o outro, ok? Então a parte que apoiava... Não, mas o povo dos Estados Unidos. Porque os soldados estadunidenses foram pra lá. Esse foi um parágrafo ali tá falando. Esse foi um dos principais problemas para o fim da guerra, né? Porque a opinião pública americana ficou completamente contrária à guerra e aí eles tiveram que sair, porque começou a morrer muita gente. Né? O presidente. Não lembro quem era o presidente da época dos Estados Unidos. Eram tantos nessa época. Depois tem que procurar só para saber. Procura aí alguém, gente. Aí, olha aí. Presidente dos Estados Unidos durante o Vietnã. A Guerra do Vietnã. Será que era o Nixon? Acho que não. O Nixon ficou muito pouco tempo. Era o Lyndon Johnson. Quem? Lyndon Johnson. Ah, tá. Ok. Passando. Atividades para depois, tá, gente? A gente faz com gabarito. A China, né, como a gente já havia estudado, né, tinha acontecido uma revolução na Rússia já em 1917 e a Rússia tinha se tornado o primeiro país comunista do mundo, né? E no final da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos começaram a expandir o comunismo para todos os países do leste europeu que se encontravam sob a influência, como a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, todos os países da América do Leste. E quando chegou em 1949, 4 anos depois de que a guerra tinha terminado, o número de nações comunistas tinha aumentado bastante, né? E a China também tinha se tornado comunista, né? E essa transformação se deu por meio de uma revolução encabeçada por um camarada conhecido como Mao Tse-tung, né? Que foi um dos líderes do Partido Comunista Chinês. Que nós vamos observar, então, contar um pouco a história dele, como que ele conseguiu fazer toda essa transformação aí durante a Revolução Vermelha Comunista. Né? Até hoje a China é comunista, e aí tudo isso deve-se ainda como a Mao Tse-tung. Até hoje tem umas imagens, umas fotos, umas estátuas que fazem referência a ele naquele período, tá? Tá quente, hein? Jesus. Eu vou ter que levar uma... Eu devo ter um tipo de sensibilidade térmica diferente da maior parte da população. Porque Você não sente calor, né? não Ai, que sinto. maravilha. Eu queria tanto não sentir calor. É igual o Gabriel. O Gabriel também não sente calor, não. Gente, eu queria ser abençoada com essa dádiva, porque não é? eu Imagina. não consigo dormir. Tia Andressa não sente calor nunca, nunca Eu na não vida consigo dela. dormir também. Eu sinto muito calor, misericórdia. Eu tomo banho morno, até no calor, tipo, eu não boto quente, porque aqui em casa todo mundo vai tirar. E também não coopera com a energia da casa, né? Mas eu tomo banho morno, não sinto. Meu Deus, se eu tomar banho no calor, eu morro, eu acho. Entra a caixa d'água e a gente não tem muita opção, né? Aí no frio é gelado
Não esperou a gente, mas vamos aqui. Então, gente, o Partido Comunista Chinês ele foi fundado em 1921, né? Poucos anos depois, ele começou a sofrer perseguições do governo da época. O presidente chinês, na época, o Kai-shek, né? Começou a perseguir esse Partido Comunista, que foi fundado em 1921. Então, ele começou bem pequenininho. Mao Tse-tung, então, como percebeu que ele estava sofrendo muita perseguição, ele vai se refugiar, fugir dos grandes centros chineses, né? Na zona rural, no sul da China, e aí, querendo ou não, ele vai começar a organizar um exército, que era formado principalmente por camponeses e alguns militares que tinham rompido com o governo central. Esse exército, que começou a ser organizado por Mao Tse-tung, ficou conhecido como o Exército da Libertação Popular. Em 1921 que foi criado, hein? Depois, quando chega em 1949, esse exército consegue derrubar o governo da época, o governo de Kai-shek. E aí, Mao consegue assumir a presidência do país. Naquela época, a China era um país extremamente agrícola, tá? Quase não tinha indústrias, e as indústrias empregavam, para a gente ter uma ideia, cerca de apenas 1% da população da China, tá? A população já estava beirando a 600 milhões de habitantes, e a produção agrícola, então, era insuficiente, o povo morria de fome. A China era um país miserável nesse período, tá? E aí, quando Mao Tse-tung assumiu o poder, ele prometeu, né, colocar em prática uma reforma agrária grande, uma estatização das grandes empresas, né, e de certa forma, com o auxílio dos soviéticos, que começaram a enviar vários técnicos para a China, a China começou a se desenvolver economicamente falando, tá? Quando chega em 1953, 4 anos depois da chegada de Mao Tse-tung no poder, o governo de Mao Tse-tung começou a colocar em prática alguns planos econômicos que eram conhecidos como quinquenais, né, de 5 em 5 anos. O objetivo, então, de certa forma, era industrializar a China, né, ou seja, era diminuir um pouco, aumentar um pouco essa produção agrícola e também desenvolver essa questão da produção energética que era necessário para o crescimento industrial da China. Quando chega em 58, então a população chinesa ela vai ser mobilizada para trabalhar nas construções de rodovias, fábricas, cidades, diques, represas, ou seja, aquilo que é infraestrutura do país que na China era quase inexistente. Ok? Então, a ideia era fazer com que a China, em 15 anos, se tornasse um país tão desenvolvido quanto a Inglaterra. O nome desse plano vai ficar conhecido como o Grande Salto para Frente. Lembra alguma coisa para vocês isso? O Juscelino Kubitschek que teve no Brasil. Isso, o plano de meta de Juscelino Kubitschek, que era os 50 em 5. 50 né? anos e 5, né? Isso, né? O da China é o grande salto para frente. Bem parecido, a ideia foi bem igual, né? Eles conseguiram algumas conquistas, Mao Tse-tung conseguiu, né? Mas todas aquelas metas que tinham sido estipuladas pelos planos, né? Elas eram muito ambiciosas. E aí as pessoas começaram a ficar exaustas, porque elas trabalhavam muito. A gente já sabe como é que é a cultura chinesa do trabalho, né? Eles trabalham à exaustão. E aí, quando chega mais ou menos no final desse plano, aquele objetivo de desenvolvimento não tinha sido alcançado. Estima-se que entre 20 e 30 milhões de chineses morreram de fome e exaustão nesse período. 20 a 30 milhões, gente. Faz aí, ó. Imagine-se isso. De fome. Ok? Então, gente, o plano de desenvolvimento de Mao Tse-tung fracassou. E o que eu falo para vocês que todas as revoluções na história elas acontecem quando acontece o quê? Fome. Fome. Deu fome, deu merda. Ok? E aí, de certa forma, Mao Tse-tung, como seu plano fracassou, ele vai ser obrigado a deixar a presidência do país em 1959. Mas, mesmo afastado do poder, ele continuou exercendo uma influência muito grande nos bastidores do país. Ok? E aí, quando chega em 66, uma organização formada por 10 milhões de jovens que idolatravam Mao Tse-tung, que eram conhecidos como a Guarda Vermelha. Tudo na China é muito grande, né, gente? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, né? Essa Guarda Vermelha, então, elas vão se rebelar contra o governo central na época e vão levar Mao Tse-tung ao poder de novo, ok?
esse período, então, foi um período... Parece muito com a história de Getúlio Vargas, né? Ele chega com uma revolução, tenta colocar em prática, sai, volta, sai, volta. E aí, quando Mao Tse-tung retorna agora nesse segundo momento, o governo dele vai ser completamente diferente. Ele vai começar a perseguir seus opositores e as pessoas que eram acusadas de serem desleais vão ser presas, exiladas, mortas, tá? Esse movimento, essa revolução que vai durar aí 10 anos, vai ficar conhecido na China como a Revolução Cultural, que de cultural não tinha merda nenhuma, né? E aí Mao Tse-tung vai morrer em 1976, né? E o poder, então, vai para um líder chinês que, de certa forma, tinha até sido perseguido pela Revolução Cultural, que é o Deng Xiaoping. Só que esse camarada foi o mais importante, eu acho, para o desenvolvimento e para que a China chegasse aonde ela está hoje. Por quê? Ele vai promover algumas mudanças na economia chinesa e ele vai permitir o surgimento de algumas áreas regidas pela questão das leis de mercado, né? Então, isso, de certa forma, vai fazer com que a economia chinesa se torne uma economia híbrida, né? E aí vai ficar conhecido como a economia socialista de mercado, o que vai promover o desenvolvimento da China até os dias atuais. Para vocês terem uma ideia, no início da década de 90, o PIB do Brasil era 5 vezes maior do que o PIB da China. E hoje a China está quase ultrapassando os Estados Unidos em relação ao desenvolvimento econômico. Ou seja, a realidade é brutal. Se você... Posso passar? Pode.
Na verdade, ele não matava de qualquer jeito, ele foi bruto. Ele matava. Só que ele se jogou. Passando, hein? Gente, eu vou deixar para a gente falar sobre o comunismo de Cuba e finalizar o livro para sexta-feira, ok? Nossa aula era isso. Quem terminou de marcar já pode ir se retirando, tá bom? Tchau, boa Tchau, semana. tchau. Abraço. Boa semana para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.